curso de Direito, por intermédio do seu Departamento de Direito Público Adjetivo, e em parceria com o Centro Acadêmico Ciro dos Anjos, recebe hoje o Excelentíssimo Fred Souza de Dias Júnior, importante jurista do processo civil em nosso país, para ministrar uma aula magna sobre os desafios dessa área. Para dar início, gostaríamos de primeiramente dar as boas-vindas a todos os acadêmicos do curso de Direito, calouros e veteranos, e esperamos que seja esse um semestre de grandes realizações e estudos profícuos. Para abrir nosso evento, chamarei a compor a mesa o excelentíssimo professor, coordenador do curso de Direito e chefe do Departamento Público Substantivo, Luiz Alberto Mendes Dias. Convido também o excelentíssimo professor, chefe do Departamento de Direito Público Adjetivo e coordenador científico do evento, Luiz Antônio Ribeiro Mendes e Bispo. Convido também para compor a mesa o professor Sebastião José Vieira Filho. O professor Leonardo Linhares Machado. O professor Leandro Luciano Ravinjac. E a professora Kátia Vanessa Pires. Convidamos também a atual presidente do Centro Acadêmico Ciro dos Anjos, Antônio de Eduardo Lima Ramos Duarte. Agora, vamos todos nos posicionar para ouvirmos o hino nacional. Solta a liberdade, raios cósmicos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o nosso forte, em o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, ó largada, salve, salve, Brasil nos olhos desse raio vivo. Amor e esperança permanece, sem teu famoso céu de sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte, mave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente persistente, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras ao Brasil farão da América, iluminar do sol do novo mundo, do que a terra mais carinhosa, dos olhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida do anseio mais amor. Ó pátria amada, gloriosa, salve, salve, Brasil de amor, eterno, sem sossego, o Nacaruca sempre estrelado, e de coberto de ouro desta cama, mas do futuro e glória do passado,
Se quiser justiça quando pode, verá se o filho Deus não pode a lua, e vem que agora a própria morte, entre outras filhas do Brasil, a pátria amada, os filhos dizem só das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convido agora o excelentíssimo coordenador do curso de Direito, Luiz Alberto Mendes Dias, para algumas palavras. Boa noite a todos. Cumprimento os membros aqui dessa mesa, na pessoa do professor Luiz Antônio Bispo. Cumprimento todos os acadêmicos aqui presentes, o fazendo na pessoa da presidente do Centro Acadêmico, Antônio G. Duarte, desejando boas-vindas aos ingressantes. Eu já estive nas turmas, tanto matutina como noturnos, cumprimentando, mas esse é um momento todo especial em que vocês estão, oficialmente se integrando toda a turma. Cumprimento todos os acadêmicos aqui, veteranos, e dizer para vocês o seguinte: esse é um momento muito importante, porque nós, na verdade, ainda que de forma bastante informal e simples, estamos resgatando uma tradição do curso de Direito, que era justamente iniciar o semestre letivo, ou antes de iniciar o semestre letivo, na verdade, aqui só quem participou disso foram nós dois, meu Sebastião? Tá? Com a aula, antigamente, o ano letivo com a aula magna, em que nós fazíamos uma confraternização, uma verdadeira confraternização entre a egrégia congregação do curso de Direito, quando existia, era a reunião de todos os professores do curso, é uma reunião solene em que nós nos apresentávamos para os calouros e para os veteranos no início deste ano, e apresentávamos também o curso para eles, possibilitando essa integração, logo no início do ano. Com o tempo e com as mudanças que sofreram, pelo qual passaram a universidade, e mesmo as adversidades do dia a dia, essa tradição foi abandonada, mas é com muita alegria que eu vejo que ela está tendo aos poucos retomada, e esse é um momento muito importante. Eu posso dizer que isso é um momento histórico para o nosso curso, porque a partir do instante, que o Departamento de Direito Público Adjetivo e o CA se uniram para resgatar este evento, isso significa o quê? Que nós não podemos deixar que fique somente aqui nesse segundo semestre de 2022, tá? Então, eu gostaria, na pessoa do professor Luiz, chefe do departamento, a pessoa da Antônia, presidente do CA, convocar vocês para que isso torne uma rotina, que isso volte a integrar a tradição do nosso curso, e que no primeiro semestre de 2023 nós tenhamos o prazer de estarmos mais uma vez aqui. Esperamos que num ambiente até maior, que possa comportar um maior número de pessoas neste evento, tá? Então, realmente eu desejo que isso seja um recomeço, um bom recomeço. Desejo a todos felicidades, Nós estamos vindo ainda estamos todos nós nos recuperando de uma situação muito difícil, que foram aqueles 2 anos, de pandemia, em que nós fomos obrigados a ficar confinados à distância, tendo aulas remotas e todas as consequências que isso representou, mas estamos aqui, estamos retomando a nossa vida, estamos retomando o nosso trabalho, e isso é que é importante. Nós vencemos, e continuamos aqui, esperamos que isso fique por muito tempo. Muito obrigado a todos e que aproveitem bastante. Eu aproveito para convidar para a mesa a professora Maria Ângela, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Tá, professora? Aproveito a oportunidade e convido a professora Maria Ângela Figueiredo Braga, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas,
para dar a sua palavra. Chega chegando. Boa noite. Cruz, gente, nem parece que tem direito. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Uma valorosa quarta-feira, um auditório repleto de estudantes que, com certeza, eu vou usar uma expressão, né? Saborear. É parecido. De uma palestra maravilhosa, que já entra. Agradecer a oportunidade, né, professor, de termos esse convite de vir aqui contribuir numa troca de conhecimento e ainda tomando emprestado as últimas palavras que eu ouvi do professor Luiz Alberto, um momento tão importante, essa retomada presencial das atividades aqui da nossa universidade. Agradecer ao corpo docente aqui presente, que na pessoa do professor Luiz, que nos fez esse convite, e da acadêmica Antônia, cumprimento a todos, e tenho certeza, gente, que o curso de Direito, mais uma vez, consolida todo um propósito que é a qualificação, a capacitação de todos vocês, através e por meio dos professores. Sejam bem-vindos e que essa retomada seja cada vez mais exitosa, consolidando o que já está posto. A Unimontes é a universidade. E o curso de Direito é o curso. Muito obrigada, sejam bem-vindos e que possamos ter uma palestra extremamente exitosa. Boa noite. Passo a palavra agora para a presidente do Centro Acadêmico Círio dos Anjos para falar da importância deste evento para a comunidade acadêmica. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa. Gente, eu estou muito feliz, primeiramente, eu quero falar isso. Mas eu quero cumprimentá-los em nome do presidente da gestão contínua, Vitor Rangel, que está ali. Vou cumprimentar a mesa dos nossos queridos docentes em nome do professor Luiz. E vou ser muito breve aqui, porque o nosso foco é, com certeza, a aula magna do Fred Didier, e eu vou só expor para vocês que o objetivo do nosso centro acadêmico em participar da promoção dessa aula magna é para expor, eu imagino assim, que todos os calouros tenham entrado, assim como eu, sem imaginar realmente quem são os juristas do nosso país, né? Que isso, juristas, né? O quanto nós temos pessoas que estudam e desenvolvem o direito do nosso país, que é o caso do Fred, não é mesmo? Então, o nosso objetivo é proporcionar o máximo desse contato possível com pessoas excelentes. A gente já tem isso em sala de aula constantemente, a gente tem que valorizar os nossos professores, mas oportunizar, né, sempre que possível, sempre que algum professor puder trazer esse contato mais próximo, a gente quer fazer isso acontecer. Então, é para trazer mesmo isso para os calouros e também para os veteranos, né? Esse contato mais próximo com a excelência da justiça no nosso país, né? Então, espero que vocês aproveitem muito. E sexta-feira estaremos na sala dos calouros, viu, pessoal do primeiro período, apresentando mais um pouco do Centro Acadêmico para vocês. Obrigada. Agora, para destacar a importância do presente evento para o nosso curso, passo a palavra para o excelentíssimo coordenador científico Heloísa Antônio Ribeiro Mendes e Bispo. Uma boa noite a todos. Eu cumprimento a professora Maria Ângela Figueiredo Braga, querida diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Também cumprimento o professor Luiz Alberto Mendes Dias, nosso querido coordenador do curso de Direito da Unimontes, em nome dos quais eu cumprimento todos os meus colegas que estão aqui compondo esse dispositivo. Cumprimento também a querida acadêmica Antônia, brava presidente do Centro Acadêmico Círio dos Anjos. Cumprimento a todos que se fazem presentes a este auditório,
Também cumprimento aos ouvintes e todos que nos acompanham pela internet, estão ao vivo neste momento pelo canal do YouTube do Centro Acadêmico Ciro dos Anjos. Então, muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos aqui presencialmente ou virtualmente. Também quero cumprimentar o querido professor Fred Didier, grande amigo. Mais tarde eu vou fazer a apresentação e me dirigir diretamente a ele no momento oportuno. Mas as minhas palavras são breves, porque nós teremos daqui a pouco o prato principal dessa noite. A importância desse evento científico, como o professor Luiz Alberto bem disse, nós estamos retomando uma importante tradição do curso de Direito da Unimontes. A Unimontes celebra 60 anos, e o curso de Direito é o primeiro curso superior desta casa. Portanto, há uma responsabilidade muito grande de vocês, novos acadêmicos, que aqui ingressam, de levar essa tradição consigo, de manter todo o nível, o excelente nível do curso de Direito desta universidade estadual. Então, o desafio é muito grande. Enfrentamos um período de pandemia, estamos retomando as atividades presenciais e que isso realmente se torne cada vez mais comum, eventos como este. E que engrandecem o curso, fortalecem o nosso corpo discente, o nosso corpo docente. Eu quero agradecer muito a presença desses colegas que se fizeram presente aqui hoje. Muitos professores têm outros compromissos acadêmicos em outras instituições, mas já justificaram as suas ausências. Então, muito obrigado, queridos professores. Aqui eu tenho o professor Sebastião José Vieira Filho, é o decano do nosso Departamento de Direito Público Adjetivo, grande processualista civil. Temos aqui o professor Leonardo Linhares, grande mestre, nosso querido professor do Departamento de Direito Público Substantivo. O professor Leandro Luciano, também importante professor da casa, da pesquisa. E a professora Cátia Vanessa Pires, também do nosso Departamento de Direito Público Adjetivo, grande processualista civil. Então, vamos brindar essa noite com uma excelente palestra sobre os desafios do processo civil. É um evento muito mais está sendo promovido pelo departamento com o apoio da coordenação do curso. Esse evento é do curso de Direito. Portanto, todos nós somos responsáveis e agraciados com o seu acontecimento. Então, eu devolvo a palavra para a nossa querida Clara, mestre de cerimônias, para que faça promova o desfazimento da mesa de honra. Na sequência, eu darei as boas-vindas oficialmente ao professor Fred e daremos início pontualmente à nossa palestra programada para 19h30, 19h29, nesse exato momento. Muito obrigado. Agradecemos as excelentes palavras de todos os presentes aqui nessa mesa. Agradeço a presença de todos os professores que tiveram a disponibilidade de nos agraciar com a sua presença. Peço a todos o devido respeito a todos esses professores, mesmo que o professor Fred Didier seja uma pessoa totalmente ilustre no contexto jurídico brasileiro, essas figuras que estão aqui, elas são ilustres no norte de Minas. Todas essas pessoas que estão aqui estão formando os nossos juristas. Peço também a todos os professores que estão fazendo a honra de compor essa mesa que se retirem. Iremos colocar o telão aqui agora.
Coloca 2 aí. Senhoras e senhores, é com muita satisfação e alegria que eu vos apresento o professor Fred Didier Júnior. O nome por si já diz da grandeza, da relevância desse querido processualista, da sua simplicidade, da sua generosidade em aceitar preparar uma aula magna para o curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros, com todas as limitações e a agenda lotada que o professor tem, mas ele se dispôs, aceitou o meu convite e se dispôs a estar aqui virtualmente, falando um pouco sobre os desafios do processo civil. É um tema amplo, intencionalmente genérico, para que todos vocês, do primeiro período ao 10º, possam compreender bem e possam participar e se deleitar dessa maravilhosa palestra. Professor Fred, mais uma vez, muito obrigado de coração, viu, pela aceitação. Eu já disse que o nome dele já fala por si, mas o professor Fred é professor titular da Universidade Federal da Bahia, diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito, membro da Associação Internacional de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Norte e Nordeste de Professores de Processo e da Associação Brasileira de Direito Processual. É mestre pela Federal da Bahia, doutor pela PUC de São Paulo, livre docente pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Advogado, consultor jurídico e uma pessoa de um coração enorme. Muito obrigado, professor. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Um prazer voltar a Montes Claros, ainda que telepresencialmente. Eu visitei Montes Claros há alguns anos, onde comi muito bem e ganhei de presente uma cachaça. Acho que a cachaça é boa. Eu não bebo, mas o pessoal que frequenta a minha casa disse que ela era muito boa. Bebi, tanto que acabaram. Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande, não pela cachaça, mas pela comida, porque vocês devem imaginar que, pelo meu corpo, pela minha complexão física, eu sou um sujeito que gosta de comer. Eu comi muito bem quando fui a Montes Claros da última vez. Queria fazer um agradecimento especial ao professor Luiz, que me convidou. Obrigado por me convidar para fazer essa aula magna, para dar essa aula magna. É uma honra para mim. Salvo engano, eu nunca tinha feito uma palestra na Universidade de Montes Claros, na Universidade Estadual de Montes Claros, na Unimontes. Acho que essa é a primeira vez. Então, acabo estreando aqui, colocando a Universidade Estadual de Montes Claros no meu currículo com essa aula magna. Se for, queria saudar os demais professores e professoras que estão presentes. Eu vi que a mesa inicial era uma mesa bem grande, com muitas autoridades, inclusive com o professor decano, a professora diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Uma saudação especial a todos vocês. E se fosse possível, manter como estava antes, eu podendo ver as pessoas como eu estava vendo, para mim é uma sensação um pouco melhor do que eu só me vendo aqui. Se puder dividir a tela aqui para mim com a plateia. É isso, exatamente. Eu vi o brother aí que está com essa camisa vinho, eu acho. Eu fico com a sensação de que estou aí, próximo de vocês. Veja, o tema que me coube é desafios do processo civil. É um tema muito aberto, né, como vocês podem imaginar, e a gente não tem a semana inteira para poder falar sobre isso. Então, eu tive que fazer um recorte. E para começar esse meu recorte, eu queria apenas que vocês percebessem o seguinte, porque eu imagino que haja aí na plateia uma certa
heterogeneidade dos alunos de diversos semestres e nem todo mundo está nivelado, digamos assim, em termos de processo. E eu quero só que vocês percebam o seguinte, notem que nos últimos anos, processo, o fenômeno do processo, aquilo que é estudado no direito, nas disciplinas de processo, passou a ser assunto do dia a dia das pessoas, da família. Todo mundo em casa tem um processualista, mesmo que seja um médico. Todo mundo em casa tem um processualista, mesmo que seja um engenheiro civil. Perceba, todo mundo tem uma opinião para dar sobre a decisão de Alexandre de Moraes a respeito da prisão não, das medidas restritivas contra os empresários que estavam em um determinado grupo de WhatsApp fazendo alguns comentários. Todo mundo opinou sobre isso. Todo mundo opinou sobre se Moro era ou não era suspeito para conduzir e julgar os casos de Lula. Todo mundo passa a falar em devido processo legal, em ativismo judicial. Perceba que esses assuntos, que são assuntos muito técnicos, passaram a ser assuntos de bar. É possível até que na balada você chegue diante do seu objeto de desejo e pergunte o que essa pessoa acha de Moro e da condução dos processos da Lava Jato. Quer dizer, isso passa a ser conversa de balada. E onde é que eu quero chegar a isso? Tudo isso é processo. Tudo isso é processo. Todas essas questões aí são questões que dizem respeito ao processo. Não é por acaso que eu defendo, e claro que vocês vão dar isso que eu vou dizer agora, o desconto que vocês entendam que isso mereça ter, mas não é por acaso que eu defendo que a disciplina de processo é a melhor disciplina do curso. Porque é a disciplina que vocês estudam aquilo que acontece e interfere diretamente na vida de vocês. Porque é a disciplina que cuida do modo como a justiça pode ser feita. Porque a justiça não pode ser feita de qualquer modo. A justiça não pode ser feita à força. A justiça tem um método a ser observado, um rito a ser observado, que é uma conquista histórica de todo mundo. Esse rito é o processo. Então, é muito bom e muito difícil tentar imaginar quais são os desafios do processo civil. O que está vindo por aí e que a gente tem que ficar de olho, e que vocês têm que ficar de olho, já que vocês são bem mais novos do que eu e, portanto, vão passar mais tempo lidando com esses problemas do que eu mesmo. A geração de vocês tem que ajudar a resolver esses problemas que eu vou começar a falar aqui. E eu quero dividir a minha exposição em 5 partes. Eu vou chamar de 5 grandes desafios. 5 grandes desafios. Vamos falar de um por um e fazer algumas considerações. O primeiro desafio é a relação do processo com a tecnologia. Talvez não haja nenhum desafio semelhante a esse. Talvez esse realmente seja o maior de todos os desafios. Nem mesmo vocês, que compõem uma geração que basicamente nasceu imersa no mundo da tecnologia, não conseguem nem imaginar o que é um mundo sem Google, por exemplo. Veja que o Google só tem 20 anos. Veja que na eleição presidencial de 2010, estamos falando de eleição presidencial de 12 anos atrás, não havia Facebook no Brasil. Quanto mais Instagram. Estou falando de 12 anos atrás. 12 anos atrás. Isso para falar apenas de rede social e buscador na internet, que é o Google. A tecnologia, ela tomou conta, sobretudo a tecnologia digital, tomou conta de nossa vida de uma maneira brutal e, em alguma medida, assustadora. E o que isso tem a ver com o processo? Certamente vocês já ouviram falar, quer dizer, óbvio que vocês ouviram falar nisso, mas talvez vocês não tenham parado para pensar sobre a relação de processo com robôs. Hoje, nas Supremas Cortes brasileiras, tanto no STF, no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, para me referir a apenas 2 grandes tribunais e importantes tribunais do país, que são tribunais nacionais, robôs são utilizados para ajudar os ministros a processar seus casos.
robôs recebem os processos e fazem triagem de processos que estejam, por exemplo, com documentação faltante. Quem faz essa triagem é robô. Robô. E robô, como vocês sabem, foi programado por alguém. E como é que a gente controla o robô? Alguém a gente controla, a gente sabe quem é, pode saber se aquela pessoa está dormindo na hora, se a pessoa é uma pessoa preconceituosa, se a pessoa é um bandido. Para o robô, como é que a gente sabe? Então, olha só, nós estamos lidando com a realidade que os robôs são utilizados nos processos no Brasil. Robôs são utilizados no processo no Brasil. E não há regulamentação para isso. E eu não sou contra isso. Percebam, o meu discurso não é um discurso um discurso ludita, que é contra a novidade, contra a tecnologia. Não é isso. É preciso, no entanto, pensar o que está acontecendo e refletir o modo como robôs podem ser utilizados de modo devido, né? De modo devido, sem comprometer o devido processo legal. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele tem tentado disciplinar o uso de sistemas de automação no judiciário, mas não há legislação sobre o assunto. Aí você pensa, sim, Fred, mas robô já está aí. E a inteligência artificial, que é para além do robô? A inteligência artificial vai além do robô. Por que vai além do robô? Porque a inteligência artificial, que pode estar no robô, evidentemente, mas vai além dele, é uma inteligência. Portanto, a máquina, ela aprende. Ela não é só um repositório de informações que alguém colocou. Na inteligência artificial, a inteligência aprende. A máquina tem aprendizado. Não sei se já ouviram falar na expressão em inglês, se chama machine learning. Machine learning, o aprendizado da máquina. Máquinas aprendem. Há um experimento com um homem jogando com uma inteligência artificial xadrez. Só com a inteligência artificial que aprende. E ela foi alimentada apenas com as regras. Apenas com as regras do xadrez. Em 100 partidas, ela empatou 75. E, a partir de determinado número de partida, ela já tinha, no embate com o jogador homem, pessoa natural, aprendido uma quantidade de informações correspondente à totalidade do conhecimento sobre o xadrez. A totalidade do conhecimento sobre o xadrez. Isso apenas na interação. Como é que vai ser o uso da inteligência artificial nos processos? Que é um uso inevitável. Eu não estou dizendo eu não estou questionando se ela vai ser utilizada. Eu estou perguntando como ela vai ser utilizada, porque é inevitável que ela seja utilizada. Há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Seria um marco legal do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. É um projeto que está sendo conduzido, o projeto está sendo elaborado a partir numa comissão presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva. É preciso ficar atento para isso. Além disso, a gente tem que, além de robô, além de inteligência artificial, o processo passa a ser também um espaço onde outras tecnologias podem ser utilizadas com outros propósitos. Por exemplo, o blockchain, ou a blockchain, né, a cadeia de blocos. A blockchain, essa estrutura onde, por exemplo, são negociadas as criptomoedas, ela passa a ter uma importância muito grande no processo, porque é uma estrutura que pode ser utilizada para documentação. Você pode fazer registros e registrar na blockchain, e é um registro que é incorruptível, ou seja, não tem como ser rasurado, não tem como ser eliminado. Então, veja, a blockchain talvez se transforme num cartório do século XXI. Em vez de você registrar, como se registra há tanto tempo, um contrato no cartório de título de documento, pessoas podem, já estão fazendo isso, registrando documentação na blockchain. E qual é o papel da blockchain no processo? A lei não fala. É um desafio que o processo vai ter de lidar. Como se dá o uso de tecnologias como essas no processo?
Que eu não estou falando de robô e inteligência artificial que vão ser utilizados para gerir os processos. Estou falando de tecnologias que vêm de fora e podem produzir efeitos no processo, como, repito, a blockchain, né? A cadeia de blocos. E aí, como Luiz falou na minha apresentação, que eu sou diretor-geral de uma faculdade, a Faculdade Baiana de Direito. Essa informação que eu vou buscar agora para passar para vocês uma outra, a partir dela. Como diretor-geral que sou, eu propus há alguns anos, e faço aqui essa proposta para a Unimonte, que é capaz de vocês já terem isso, mas eu não sei se vocês têm ou não, mas se vocês não tiverem, vale a proposta. Se vocês já tiverem, faça de conta que eu não falei nada. Mas eu fiz uma proposta e a disciplina Direito e Tecnologia passou a ser uma disciplina obrigatória do curso da Faculdade Baiana de Direito. E é uma disciplina transversal. Por que ela é transversal? Porque ela é uma disciplina propedêutica, na verdade. Ela apresenta um conjunto de informações das interações entre direito e tecnologia que vão servir, ou que esse conjunto vai servir para todas as demais disciplinas. E, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, onde eu também sou professor, não há essa disciplina. Essa disciplina não existe nem como optativo. Me parece que um curso de Direito para o século XXI, ele não tem que ter essa disciplina como optativa. Essa disciplina compõe a formação do aluno e da aluna. Um aluno de direito, uma aluna de direito hoje não pode se formar sem ter essa dimensão. Por exemplo, não pode se formar sem saber Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Perceba que a LGPD também é transversal e está totalmente relacionada a esse mundo de direito e tecnologia. Então, o processo não escapa disso. Então, esse é o primeiro desafio. Agora, vamos para o segundo. O segundo desafio é o seguinte. Em 2015, lá se vão 7 anos, o Brasil publicou o Código de Processo Civil Brasileiro. 2015. O Brasil tinha tido 2 códigos de processo nacionais anteriores. Um código em 39 e um código em 73. Percebam que os 2 primeiros códigos duraram mais ou menos 40 anos. 40 anos de vida. Esse código de 2015, eu não sei se vocês perceberam isso, não sei se vocês notaram isso, foi a primeira vez na história do Brasil em que um código é gestado e publicado em ambiente democrático. Os códigos brasileiros são de um tempo, foram gestados e publicados em tempos autoritários. Código Tributário Nacional, Código Penal, CLT, o CPC 39, o Código Eleitoral de 65, CTN de 65, CPC de 73, Código Penal de 1940, Código de Processo Penal de 41, CLT de 42. Perceba, tudo ali é Estado Novo, né? de Getúlio Vargas. Porque fazer um código é muito difícil em tempos democráticos. Aí você vai dizer assim, mas tem um Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não é um código, né? Não é um código, é um estatuto. É um estatuto, uma lei de 100 e poucos artigos. É um estatuto, Estatuto do Consumidor. Recebeu o nome de código apenas para ter um charme, mas não é um código. Não tem pretensões totalizantes como o código tem. O CPC de 2015 é o primeiro da história, nunca houve. Tanto que se tentou fazer outros, não se consegue aprovar um código. O próprio Código Civil de 2002 ele foi gestado em 70, né? Foi gestado na ditadura militar. Ficou quase 30 anos no Congresso Nacional tramitando para ser aprovado. Mas ele é um produto da ditadura militar. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje um código que é um código de referência mundial. E aqui eu não estou exagerando. O Código Brasileiro de 2015, o CPC, o Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, é um código de referência mundial. Uma qualidade impressionante, a ponto de nós termos passado por uma pandemia, 2 anos de pandemia hardcore, né? Em que tudo era feito por instrumentos como esse, instrumentos telepresenciais,
E a justiça brasileira funcionou como nunca. Funcionou como nunca. A partir de maio de 2020, depois daqueles 45 dias de adaptação, que todo o Brasil teve que se adaptar ao que estava acontecendo, a partir de maio de 2020, a justiça brasileira começou a funcionar e começou a funcionar em tempos de pandemia com base no código. Perceba, com base no código e não contra o código. Ou seja, o código é tão bom que ele serviu para gerir os processos no Brasil em tempos de pandemia. Evidentemente, tempos que não foram pensados por ninguém. Ninguém imaginava, nenhum de nós imaginava viver o que nós vivemos. Né? E todo mundo aqui ficará marcado para o resto de suas vidas com isso. Meu filho mais novo, por exemplo, ele tinha 6 anos em 2020, portanto, ele se alfabetizou em 2020. Quer dizer, como é que vai ser? Meu filho vai ter que ser estudado. Meu filho e tantos quantos da geração dele, daqui a 20 anos, vão estudar os alfabetizados no primeiro ano da pandemia. Não é a mesma coisa do que a gente foi alfabetizado. A gente vai repercutir isso depois. Onde é que eu quero chegar com essa história? É que esse CPC, que é muito bom, que já tem 7 anos, ele ainda precisa ser concretizado em muitos pontos. E esse é o segundo desafio. Temos que concretizar muitas das coisas que estão no código e que ainda não se concretizaram. Muitas já se concretizaram. O código é muito forte e muita coisa já se concretizou. Mas outras ainda precisam ser mais bem amadurecidas ou melhor praticadas, ou mais bem praticadas. Eu destaco o sistema de cooperação entre juízes, que é uma figura interessante que o Código colocou, que é a cooperação judiciária. A cooperação judiciária é a cooperação entre juízes. Então, juízes de justiça diversas cooperando para administrar processos e julgar casos. O CPC 2015 revolucionou o assunto. Revolucionou o assunto. Quem tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube, o canal Fred Dias JR, né? Fred Dias Júnior, e lá há diversos vídeos, aulas, etc., palestra, aula, muita coisa lá. E uma boa parte, quer dizer, não uma boa parte, mas há muitas aulas e palestras minhas sobre cooperação judiciária. Depois vocês dão uma olhada, para vocês terem conhecimento mais profundo. Pois bem, a cooperação judiciária é algo que precisa ser concretizado. É um instrumento excelente para acelerar os processos, para racionalizar o uso da máquina judiciária. Afinal de contas, estamos falando de uma cooperação entre órgãos judiciários. O CNJ tem estimulado isso. O CNJ tem estimulado muito isso, mas ainda não se concretizou como se deveria concretizar. Uma outra coisa importante é o que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal. Vocês devem ter ouvido falar no chamado plenário virtual, que é uma figura que foi construída, foi transformada radicalmente durante a pandemia. Já existia no Supremo há uns 10 anos, mas muito timidamente. Em 2020 foi transformado e transformou o Supremo. Foi uma revolução no Supremo. Imagine um julgamento feito virtualmente, que isso aqui que a gente está fazendo não é virtual. Isso aqui é presencial. Eu estou aqui com vocês presencialmente, mediado por tecnologia. Nesse momento, eu estou em Montes Claros. Só que eu estou em Montes Claros com a ajuda da tecnologia. Isso aqui é presencial, mediado por tecnologia. Não confundam com o que é virtual. O virtual é o que não é presente. É o assíncrono. É o que não está feito sincronicamente. Está feito assincronicamente. E o que é o plenário virtual? Imagine um ministro supremo, ele coloca um voto virtualmente no sistema e os outros ministros têm uma semana para poder se manifestar e votar virtualmente. Os advogados também se manifestam virtualmente. Isso é uma máquina muito poderosa de julgamento, que acelera demais. Você não perde tempo. O tempo que você perde em uma sessão de julgamento está tudo lá. Você pode ter vários processos no plenário virtual sem perder o tempo que se perde no plenário presencial. Pois bem, isso precisa ser mais bem. Isso está sendo aperfeiçoado, claramente aperfeiçoado. É muito melhor hoje do que era em 2019.
mas precisa avançar mais. Precisa avançar mais. E tem muitos problemas ainda. E como é algo inevitável, como é algo que a gente não tem do qual a gente não tem como escapar, que são esses julgamentos virtuais. Repito, não confundam com os julgamentos presenciais feitos no Zoom, feitos por Google Meets. Isso é outra coisa. Isso não tem nada demais. Isso é um julgamento presencial. Eu estou aqui conversando com vocês podem fazer uma pergunta, eu estou respondendo na mesma hora para vocês. Virtual é completamente diferente. Esse precisa de um aperfeiçoamento, me parece. Então, esse segundo desafio é o desafio de dar mais concretude a esse espetacular diploma normativo brasileiro, que é o CPC, de 2015, que já inspirou nações latino-americanas como o Peru e a Argentina, que se basearam no CPC de 2015 para fazer as suas reformas, os seus projetos de reforma. Se basearam explicitamente, né? Não é veladamente, explicitamente. Eles dizem isso. Se inspiraram no CPC brasileiro. Terceiro desafio. O terceiro, o quarto e o quinto desafio, as três últimas partes da minha exposição, o terceiro, quarto e quinto, eles dizem respeito a um mesmo fenômeno que eu vou explicar para vocês. Então, vou fazer uma introdução a esses três desafios. Depois eu explico cada um deles. Reparem bem. Esse código que foi aprovado, foi publicado em 2015, ele começou a tramitar no Congresso em 2010. Então, ele ficou de 2010 até dezembro de 2014 no Congresso Nacional. Depois foi para a presidência e houve a sanção em 2015. Mas a tramitação no Congresso se deu em 4 anos, 2010 a 2014. Nesse período, estamos falando de 12 anos atrás já, naquela época, o pessoal que teve a ideia de fazer o código decidiu que não trataria no código de 3 assuntos. O código não trataria de 3 assuntos. Não trataria de processo coletivo, não trataria de juizados especiais e não trataria de execuções fiscais. Foi uma decisão uma decisão política que se tomou. Por quê? Porque eles entenderam, e a meu ver corretamente, que se colocassem esses assuntos dentro do código, o código não seria aprovado, o código não avançaria. Não avançaria. E é verdade. Esses 3 assuntos, execução fiscal, processo coletivo e juizado, são assuntos que mexem muito com interesses, mexem com muitos interesses. Muitos interesses. A pressão é muito forte e esses assuntos poderiam poluir o código de tal maneira que o código não andaria. Então, eles resolveram preservar o projeto desse tipo de poluição ideológica e deixar isso para depois. Isso foi feito. Beleza. Só que, veja qual o problema. Se vocês pegarem a totalidade dos processos que tramitam no Brasil, estamos falando de 70 milhões de processos tramitando no Brasil, 1/3 desses processos são execuções fiscais. 1/3. E um outro terço é juizados especiais. E o outro terço pega processo civil e processo penal, o resto. Aí o outro terço é o resto. Perceba que o CPC, ele foi pensado para 1/3 dos processos no Brasil. Quando muito, 1/3. Porque ainda tem processo penal aí no meio, né? Processo de trabalho, processo penal. Quando muito, 1/3. Juizados especiais correspondem a 1/3 e execuções fiscais correspondem a 1/3 não foram tratados. Então, quando a gente pensa num processo do CPC, ele não resolve o problema dos processos do Brasil. Porque há 2/3 de processo civil no Brasil que precisam ser corrigidos, precisam ser regulados de uma maneira mais contemporânea, né? Cuja regulação precisa ser transformada, que são exatamente os juizados e a execução fiscal. O processo coletivo, ele não corresponde a um grande número de processos no Brasil. Mas o fato é que o processo coletivo brasileiro, ele tem um regramento de 40 anos.
Aqui caberia um aperfeiçoamento do regulamento do processo coletivo. Mas aqui nós estamos falando, não estaríamos falando de um problema de demora ou de volume de trabalho. Não é esse o problema. O problema aqui é de outra natureza. É de um aperfeiçoamento da legislação. No caso de juizado de execução fiscal, o problema é de demora, é de congestionamento. E aí, o que é que eu quero? Eu quero esses 3 desafios. Quais são os 3 desafios que complementam essa mão de desafios que eu trouxe? Os 3 desafios do processo civil são agora enfrentar, agora encarar essas 3 lacunas que o CBC deixou. Temos que mergulhar no processo coletivo e reconstruirmos a legislação do processo coletivo no Brasil. Temos que mergulhar na execução fiscal e temos que mergulhar nos juizados. Cada um desses corresponde a um dos desafios, eu vou falar deles agora. E vou começar com os juizados. Por que os juizados é um desafio? Meus caros, não sei se vocês têm essa dimensão. A lei de juizados, a lei básica, a lei mãe de juizados, é de 1995. 1995. Ela é publicada em 1995 e ela resulta de um projeto de lei que começou a tramitar no início dos anos 90. O projeto de lei que gerou a lei de juizados, que é a lei de 95, é um projeto de lei do início dos anos 90. Vocês sabiam que no início dos anos 90 não existia internet no Brasil? Perceba, não existia internet no Brasil. A internet começou a se popularizar em 1994 e 95. Eu lembro bem porque eu era segundo ano da faculdade. E foi quando a gente começou a ter algum tipo de contato com a internet, com um negócio chamado bate-papo. Bate-papo de internet. Que era, inclusive, com uma ligação analógica. Não sei se o pessoal da minha geração vai se lembrar disso. Era um negócio estranhíssimo. Estranhíssimo. 94. Não havia. Portanto, o que é que eu quero chegar? O que é que eu quero mostrar para vocês? Nós temos uma lei de juizados especiais pensada para um mundo que não existe mais. Um mundo que existia e dentro do qual, a partir do qual a lei de juizados foi pensada, é um mundo que não existe mais. Perceba que a lei de juizados ela nem fala em processo eletrônico. Não é porque ela é defasada, não é porque ela é defasada, não. É porque era impossível falar sobre isso em 1993, quando o projeto foi criado. Então, depois disso, nós tivemos, em 94, uma profunda reforma no CPC de 73, que o então projeto da lei de juizados não captou. Então, o projeto nem se atualizou com a reforma do CPC de 94. Nem se atualizou. O projeto continuou velho, obsoleto. E aí saiu em 95 obsoleto também. Não dá para ser ingênuo, não dá para tapar o sol com peneira. A lei de juizados tem que ser resetada. Resetada. É começar de novo. Para mim, né? Eu sou um radical nesse assunto. Para mim, a solução do juizado tem que ser uma solução radical. Radical. É começar de novo. Começar de novo fazendo uma lei do zero. Né? Não é o juizado começar de novo. É fazer uma lei do zero e pensar para um juizado do século XXI. E um juizado do século XXI é um juizado que leva em consideração um CPC de 2015 que é 453 mil vezes mais moderno do que a lei de juizados. É melhor você processar seu caso pelo CPC do que pelo juizado. Você tem mais instrumentos de efetividade no CPC do que no juizado. Então, ele tem que pensar uma lei de juizados para o século XXI. Então, por exemplo, o que é que eu proponho? Eu proponho que todo o processo do juizado seja feito assim, ou eletronicamente ou telepresencialmente. 100%. Não pode ter mais estrutura física. Tudo tem que ser assim. Mais barato, mais acessível para as pessoas. As pessoas agora podem acessar de qualquer maneira, não precisa se deslocar fisicamente. E informal. A informalidade é fundamental para os juizados.
Ir para uma corte de juizados, por mais informal que ela seja, é formal. Você vai de paletó e gravata, você vai com sua roupa. Aqui eu estou descalço, estou fazendo uma palestra aqui com você descalço. Posso avisar vocês que eu estou descalço. Não vou mostrar meu pé, mas eu estou descalço. Isso já torna tudo muito mais leve. E acho, e vou além, nos juizados não pode ter tutela provisória. Não pode ter liminar nos juizados. Se você quer eliminar, vá para a justiça comum. Por que não pode ter liminar nos juizados? Porque se você tiver liminar nos juizados, o juiz vai ter que examinar e vai ter que ter recurso. Aí embola tudo. Se você tiver que ter recurso de decisão liminar em juizado, você transforma o juizado num processo comum. É uma solução radical. Eu quero uma liminar, Fred. Tudo bem, vai para o processo comum. O processo comum você pode ter liminar do jeito que você quiser. Mas eu não tenho dinheiro. Você pede justiça gratuita no processo comum. Não tem problema. O sistema está todo preparado para você. O juizado tem que ser utilizado para processos simples que possam ser resolvidos com informalidade e, tendencialmente, resolvidos por acordo, claro. E ser resolvidos rapidamente, né? Apareceu alguma coisa na frente aí. Eu acho que é a costa de alguém que está na... Eu acho, não tenho convicção, não tenho certeza. Então, eu fui chamado por um ministro do Supremo há 3 meses para uma conversa como essa. Ele queria conversar comigo sobre o que eu achava que... Isso que eles me pediram para fazer aqui, ele me pediu para fazer. Ele está tentando pensar o Brasil pelos próximos anos. E uma das coisas que eu disse para ele foi o seguinte: a gente não pode pensar na justiça brasileira ignorando os juizados especiais, que correspondem a 1/3 da justiça brasileira, em termos de número de processo. Então, esse é o terceiro desafio que eu quero destacar. O quarto desafio é as execuções fiscais. Para quem não sabe o que é uma execução fiscal é a cobrança de créditos pelo fisco, pelo poder público, pela fazenda estadual, federal ou municipal. E nós, contribuintes, devemos, o fisco vem cobrar, e essa cobrança se dá por meio de um procedimento chamado execução fiscal. Veja, o Brasil tem 5 mil municípios, né, 27 estados, mais a União. Estamos falando aí de milhares de entes federativos que cobram seus tributos. Milhares. E o Brasil tem muitos devedores. O problema de solvência do Brasil é muito grande. O superendividamento é uma marca do Brasil. Então, tem varas de execução fiscal com 1 milhão de processos. Uma vara tem 1 milhão de processos. 1 milhão de execuções fiscais. E que o poder público não tem condição de processar. Então, o que é que o poder público faz? Ou fazia muito, né? O poder público via aqueles créditos todos para receber, não sabia o que fazer, propunha ação na justiça e o judiciário que se resolva. E o judiciário que me ajude a cobrar. Quer dizer, o judiciário se transforma num agente de cobrança, num agente de tributo. O judiciário ia procurar bens, etc. E isso entulhava o judiciário, além de gerar muita prescrição. Muita prescrição. Os processos ficavam parados muito tempo e os créditos eram prescritos. Então, nos últimos 15 anos, se percebeu isso claramente, está tentando resolver. Há alguns movimentos. Por exemplo, o Supremo Tribunal, o STJ, decidiu esse ano, em fevereiro desse ano, que o poder público pode protestar em cartório o crédito tributário antes de executar. Então, em vez de promover logo a execução, ele vai a um cartório e protesta o crédito tributário. Isso foi considerado possível e isso acaba diminuindo o número de execuções, porque muita gente nem sabe que está devendo, recebe do cartório de protesto um comunicado, vai lá e paga e acabou. Aí é menos uma execução que foi ajuizada. Então, esse tipo de mecanismo vai dando um pouco mais de racionalidade ao sistema. Mas é preciso ir além. É preciso enfrentar o problema e pegar a lei de execução fiscal, que é uma lei de 1980. A lei de execução fiscal é de 1980. Essa semana eu vi no Twitter
um tweet desses tweets nonsense que são geniais, né? O tweet é assim: estou até agora refletindo sobre a seguinte informação. 1980 está para 1938, como 2022 está para 1980. E o cara, ainda estou pensando nisso. O tweet era esse. Para uma pessoa da minha geração, esse tweet realmente é incrível. Porque quando eu tinha assim, 15 anos, portanto, dos anos 80, 1938 parecia século XIX. 1938, para mim, quando eu tinha 15 anos, era o século XIX. E agora, eu estou em 2022 e 1980 está de mim da mesma distância que está 1938 e 1980. Ou seja, 42 anos. Já são 42 anos de lei de execução fiscal. Como é que isso pode dar certo? Como é que isso pode funcionar num mundo como o atual, num Brasil como o Brasil de hoje, 220 milhões de pessoas, um Brasil que nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, inseriu na economia mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas passaram a ser inseridas de alguma maneira na economia. E, evidentemente, passaram a ser contribuintes e todo o impacto que isso gera. Então, temos de enfrentar, existem 28 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, 28, que pretendem disciplinar a execução fiscal, e não se consegue passar. Não se consegue escolher um. Porque os advogados e advogadas brigam com o poder público, os contribuintes brigam com o poder público, e ninguém chega a um pacto para poder dar mais racionalidade a tudo isso. O CPC tentou ajudar de alguma maneira, ainda que reflexamente, né, já que ele não trata da execução fiscal. Quando o CPC ele permite os negócios processuais, vem o poder público e começa a usar negócios processuais e execução fiscal. Hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma vastíssima experiência em negócios processuais e execução fiscal, o que tem ajudado na administração das execuções fiscais federais, né? Federais. Tanto que em 2020 foi aprovada a Lei da Transação Tributária. Lei da Transação Tributária, que é uma forma de você fazer acordo em tributo e nesses acordos pode haver também negócios processuais. E, finalmente, o processo coletivo. O processo coletivo. Aqui a situação é um pouco diferente, meus caros. Como eu disse, não é que a gente tem um problema de um volume de processos coletivos que inviabilize a atuação jurisdicional no Brasil. Não, o problema não é esse. Na verdade, em relação ao processo coletivo, a gente tem mais coisa para falar bem do que mal. Por quê? Porque o Brasil tem uma cultura de processo coletivo bem desenvolvida. E o que eu chamo de cultura de processo coletivo? E que eu digo que a brasileira é bem desenvolvida. Nós temos uma muito boa legislação de processo coletivo. Embora a legislação seja antiga, a Lei de Ação Civil Pública é de 85 e o Código de Defesa do Consumidor de 1990, essas duas leis foram leis muito bem feitas, muito avançadas para o tempo delas, e são leis que conseguiram permanecer, permanecer até hoje como leis bem interessantes. Se você agregar a elas o CPC de 2015, você tem um sistema normativo hoje bem interessante, com essas leis de 85 e 90, Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor. Mas o CPC tornam a base normativa do processo coletivo no Brasil, porque o CPC se aplicaria subsidiariamente, né? Muito, muito boa. Então, nós temos uma legislação muito boa, mas a cultura de processo coletivo não se resume à legislação. É preciso de doutrina. Nós temos um pensamento doutrinário bom sobre o processo coletivo? Aqui eu não diria só bom, eu diria que o pensamento brasileiro sobre o processo coletivo é o melhor do mundo. Nós temos a melhor doutrina de processo coletivo do mundo, sem favor, sem ufanismo. A gente tem... a gente é muito à frente, muito à frente, muito à frente.
Em termos de doutrina, né? Em termos de doutrina. Nós temos uma boa jurisprudência sobre processo coletivo. Além de boas leis, além de uma excelente doutrina, nós temos uma boa jurisprudência que se aperfeiçoou demais nos últimos anos. Ela não era boa nos anos 90, inclusive era horrível nos anos 90. Mas era razoável, é razoável entender porque era horrível nos anos 90. Era um assunto muito novo, não tinha ainda lastro teórico que iluminasse o pensamento jurisprudencial. Agora não. Agora você vê o STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando se debruçam sobre o processo coletivo, se debruçam com outro repertório, a ponto de a gente poder dizer que nós temos uma boa jurisprudência em processo coletivo. Mas não basta lei, não basta doutrina, não basta jurisprudência. A cultura do processo coletivo se completa com a prática do processo coletivo. Com a prática. E nós temos também uma boa prática de processo coletivo no Brasil. Aqui eu não diria que nós somos os melhores. Aqui não. Os melhores são os americanos. Disparadamente. Disparadamente. Mas nós somos muito bons também. Nós temos excelentes construções de prática em processo coletivo e Minas Gerais acabou sendo um celeiro disso, por razões muito tristes, por conta dos acidentes que ocorreram em Minas Gerais, tanto o de Brumadinho quanto o de Mariana, foram acidentes que fizeram com que surgissem experiências de solução de processo coletivo muito interessantes. Veja que a solução para Mariana, que se deu por meio de 2 táxis, está agora em processo de renegociação no CNJ. Então, veja o CNJ funcionando como um mediador para um pacto de renegociação do que foi acordado em 2016 em Mariana. Pois bem, então nós temos uma cultura bem interessante de processo coletivo. Então, qual é o desafio? Qual é o desafio nesse assunto? O desafio é o seguinte: acho que é chegada a hora de a gente fazer uma lei que consolide esses 45 anos, esses 40 anos, né? Esses 40 anos de processo coletivo no Brasil, doutrina, jurisprudência, prática e as leis. Uma lei nova que apresente o que de melhor resultou desses 40 anos e propõe os próximos 40. Aqui o perigo é o perigo do retrocesso que a gente não pode deixar. Qualquer lei nova, e há 3 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para reformular o processo coletivo no Brasil, 3. Um deles bem ruim, os outros 2 eu reputo bons. A nossa atenção tem que ser agora o seguinte: tudo bem, vamos reformar o processo coletivo? Vamos. Agora vamos melhorar o que já é bom. Não vamos aceitar retrocesso. Então, o desafio agora é um desafio que, se a gente pensar bem, e aqui eu não tinha pensado isso no início da minha palestra. Eu acabei de pensar isso agora. Tanto que não está nem na minha anotação. Eu olhando para vocês, olhando para esse brother aí com esse casaco branco e preto, que está com uma mão igual a mim. É você mesmo. Olhando para você aqui, eu pensei numa coisa agora. A gente está vivendo um tempo em que coisas que para a gente eram conquistas e eram coisas consolidadas, consagradas, estão sendo objeto de... estão sendo fragilizadas. Ficam numa corda bamba que a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez esse seja o nosso maior desafio. O processo coletivo está dentro desse contexto. A gente tem um processo coletivo excelente, só que tem uma proposta legislativa que pode fazer com que o nosso processo coletivo piore. Porra, não dá, né? Piorar, mas é piorar de um jeito que é voltar aos anos 80. Aí a gente tem que reagir. Então, o nosso desafio é um desafio aqui de evitar o retrocesso em tema de processo coletivo e fazer com que esses projetos, são 2 projetos muito parecidos entre si, muito bons, um deles seja aprovado, porque aí sim nós vamos ter
um processo coletivo do século XXI, com a consagração de tudo de bom que a gente tem, com a correção dos erros que a gente tem, existem erros, com o preenchimento das lacunas que a gente tem e preparando para o futuro, quer dizer, preparando para problemas que a gente nem sabe quais são. Então, com esses 5 desafios, a relação do processo com a tecnologia, a necessidade de concretizar ainda aspectos do CPC, que é um excelente código, que ainda estão quicando, ainda estão imaturos. E o enfrentamento desses três pontos cegos do CPC, cada um à sua maneira, cada um com o seu drive, né? Que são os juizados, as execuções fiscais e o processo coletivo, me parece que eu consigo apresentar um panorama interessante para uma aula magna de início do semestre letivo da Universidade Estadual de Montes Claros. Agradecendo mais uma vez ao convite do professor Heloísa. Espero que vocês tenham gostado, meus caros e minhas caras. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. A gente vai fazer uma sessão de perguntas. Se vocês tiverem dúvidas em relação à palestra do professor Fred Didier, vocês podem levantar a mão, que eu vou direcionar o microfone. Se tiverem dúvidas sobre alguma temática que não foi abordada também, alguma pergunta diretamente ao professor, aproveitem a oportunidade. Viu? É a primeira vez que a gente está fazendo a palestra aqui na universidade. Gente, boa noite. Tá me ouvindo? Ótimo. Então, primeiro, agradecer mesmo essa oportunidade, né? Foi incrível a palestra. E eu só tenho uma pergunta, na verdade, porque eu já estagiei no juizado especial. Então, nem é uma pergunta assim muito elaborada, não. Mas eu queria saber, que lá a gente estava tendo, eu estagiei no período da pandemia mesmo, e a gente estava tendo as sessões de conciliação virtualmente, né? Na verdade, assim, esse semi-presencial. E também, o que estava rolando presencial, na verdade, era só a triagem e a termação. São coisas que realmente a gente perde muito tempo, assim, a pessoa tem que ir num dia para fazer, pelo menos aqui, né, em Montes Claros. A pessoa tem que ir um dia para fazer a triagem e depois ela tem que voltar outro dia com a hora marcada para a gente conseguir redigir a petição inicial, que é a termação. E ela acaba tendo que se locomover muito, né? Enfim, é uma perda de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei na dúvida nesse novo, na sua solução que você sugeriu mesmo, a respeito de como ficaria essa questão do acesso às pessoas também. Porque lá a gente conseguia fazer, a gente lançou um formulário na internet, que a pessoa conseguia preencher com os documentos e com o problema, né, que ela estava procurando o juizado, mas ainda era um volume muito pouco, porque, pelo menos aqui, a gente tem uma grande parte da população que não tem acesso, realmente, a essa informação e acesso à internet, acesso a um celular que possa, enfim. Então, eu queria saber mais como é que ficaria essa questão, porque eu entendo que tem toda essa perda do tempo, mas, enfim, isso ficou um pouco aberto para mim, e aí eu só queria pedir mais informações. Tudo bem? Muito boa pergunta. Perceba o seguinte, eu não tenho... perceba que o que eu falei aqui foi um ponto de partida, né? É um ponto de partida. Eu não tenho uma proposta acabada sobre o que fazer nos juizados. É um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? As interações têm que ser informais e devem se valer dessa tecnologia. E por quê? Você já ouviu falar naquelas plataformas de solução de conflito online do Mercado Livre, por exemplo, que se chama Online Dispute Resolutions. Online Dispute Resolutions. A resolução de conflitos feita por plataformas online que conectam as pessoas ao fornecedor diretamente, né? Você compra uma passagem da TAM, da Latam, tem um problema,
Você vai lá na plataforma do governo, consumidor.gov.br, tem uma plataforma lá, você, gratuitamente, você se cadastra, conta seu caso, isso vai para a Latam entra em contato com você, e em 86% dos casos isso está resolvido por acordo. 86% dos casos. Isso é feito gratuitamente e online. Os juizados não podem pegar essa mesma ideia, esse mesmo modelo, com a diferença de que lá, se não tiver acordo, um juiz resolve. Quer dizer, na China, em Taiwan, estão surgindo, já existe tribunais em que o julgador é uma inteligência artificial. O julgador é uma inteligência artificial. Aí você dizer, para qualquer caso, não. Para alguns casos, que são casos típicos, rotineiros, a inteligência já tem tanta informação sobre o caso que ela pode, diante do conflito, dar uma decisão que seria justa, aceitável. Eu não estou propondo isso para o Brasil. Eu estou só mostrando o que é que está acontecendo. Isso já está acontecendo. Aí a gente vai pensar nos juizados para que momento da história, né? Para que momento da história? Então, eu não consigo imaginar essa mesma lógica de acesso que a gente tinha, que a minha geração tinha, em que o acesso era essa ideia de acesso, né? A ideia do contato, a ideia do ir. O acesso se transformou. O que é mais acessível? Eu falar com você aqui agora, nós estamos a 1.000 quilômetros de distância, ou eu ter que ir para Montes Claros, num voo que provavelmente vai ser... que até existia um voo Salvador, Vitória da Conquista, Montes Claros. Quando eu fui, era assim, não sei nem se ainda tem Vitória da Conquista, Montes Claros. Mas quando eu fui para aí, eu fui assim. Agora, muito provavelmente, para eu ir para aí, eu teria que ir para Belo Horizonte e pegar uma conexão para Montes Claros, ou Congonhas pegar uma conexão para Montes Claros. Ia levar 8 horas para chegar aí. O que é mais acessível? Eu ter de ir presencialmente aí no juizado de Montes Claros, ou ir a Montes Claros, como eu estou indo aqui, conversando com você, trocando uma ideia? Então, eu acho que a ideia do que é acessível, a ideia do que é território, o que é o território hoje é que mudou. Um exemplo, o meu escritório hoje, quando a gente vai contratar, não existe mais a figura do onde você mora. O endereço se transformou uma coisa absolutamente irrelevante. Não tem relevância. Eu estava pensando isso um dia desse. Eu vou contratar um estagiário. Aí, normalmente, eu contrato estagiário que é meu aluno na universidade. Normalmente, eu pego o aluno, vejo se tem interesse e contrato. Normalmente, o que trabalha comigo, né? Trabalho no meu escritório é diferente, tem uma seleção lá. Mas eu fiquei pensando, eu posso pegar um estagiário no Rio? Pergunta ao Alexandre Câmara, meu amigo. Câmara, você tem um aluno bom para me indicar aí? O cara vai ser meu estagiário. Veja, e qual a diferença? Para mim, não faz diferença nenhuma. Portanto, a dimensão territorial mudou. E tem que mudar a reflexão sobre acesso também. São ideias, né? Ideias para a gente ficar pensando. Eu não tenho solução pronta para isso, não. Mas eu tenho as minhas inquietações. O que eu sei é que não pode ser o que é. Isso eu sei. Boa noite a todos. Boa noite, professor Didier. Eu gostaria de perguntar, quando o senhor referiu, quando o senhor disse que nós temos uma boa prática em processo coletivo e citou como exemplo os acidentes de Brumadinho e Mariana. Nós passamos por uma tragédia enorme para que a justiça brasileira acordasse em relação à questão do processo de mineração. E nós temos regiões aqui também no norte de Minas, também de grandes mineradoras, e tem um reservatório também muito maior do que o de Mariana. E isso, eu gostaria de perguntar ao senhor. Poderia, nessas mudanças dessa legislação também, colocar causas mais sérias em relação a esses empresários que exploram a nossa região, desmata, destrói casas, muda a vida das pessoas? Porque até agora, muitas dessas pessoas que tiveram suas residências destruídas não foram indenizadas. Qual a sua opinião? Veja, aqui a gente tem que separar dois problemas. Uma coisa é o problema... O problema ambiental minerário com o problema da vida. Os problemas são gravíssimos. Mineração, meio ambiente, poluição, tudo isso o processo não resolve.
Quando eu citei os casos de Mariana e Brumadinho, são casos em que os processos coletivos foram utilizados e soluções foram sendo construídas nesses processos coletivos para resolver essa tragédia. Nós estamos diante de uma tragédia. Mas é uma tragédia de proporções bíblicas. E quando eu falo proporção bíblica, é a proporção bíblica do Velho Testamento, não é do Novo Testamento. Eu tenho uma noção, evidentemente, nunca profunda, mas eu tenho uma noção do tamanho do problema que foi. E, veja, em 2 anos pós-tragédia, 350 mil pessoas já tinham sido indenizadas. Falta muita gente ainda sendo indenizada, muita gente, sem dúvida. O problema ainda está muito longe de ser resolvido, mas em 2 anos, 350 mil pessoas foram indenizadas a partir de uma solução que foi construída num processo coletivo. Isso é uma coisa muito significativa. Claramente muito significativa. Não há processo civil no mundo que gerasse 350 mil indenizações em 2 anos. Pessoas pagas, né, com recibo de liquidação. Então, foi a isso que eu me referi quando eu citei os problemas. Não é o problema, é o modo como o processo coletivo foi utilizado para tentar dar solução àquelas tragédias. Agora, o problema social, empresarial, ambiental, não é o processo que vai resolver, né? Aí é um conjunto, é o aparato do poder público, que envolve também a regulação, fiscalização, né, que tem para resolver, e eu não tenho solução para isso. Não tenho. Qualquer coisa que eu disser aqui seria chute. Boa noite, professor. Primeiramente, obrigado pela palestra, eu estudo pelas suas obras. É uma honra poder falar com o senhor. Obrigado. A minha pergunta é sobre o nosso sistema de precedentes. O Código de 15, ao menos, tentou inaugurar um sistema de precedentes, mas a gente percebe, principalmente em Minas, que alguns casos bizarros de o próprio tribunal não seguir os IRDRs que ele mesmo decide. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma ideia ou qual seria um caminho para que a gente instaurasse uma cultura de precedentes efetiva de verdade. Porque, ao que parece, o 926 não pegou e a integridade e a coerência muito dworkiniana, né, que o Código pretendia, ela simplesmente não é presente e há uma insegurança jurídica muito grande. Tanto é que uma coisa muito bem vista hoje em dia na prática jurídica é a jurimetria. A gente tem que torcer para cair nessa ou naquela vara, porque esse ou aquele juiz entende de uma maneira mais ou menos favorável. Eu queria saber mais ou menos o que o senhor acha que falta para que a gente tenha uma cultura de precedentes que efetivamente funcione e que confira segurança jurídica ao ordenamento. Muito boa pergunta, meu caro. Muito boa pergunta. Veja, o que é que eu posso dizer? Você deve